Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Mateus. Jesus, o Mestre da Justiça. É o primeiro livro do Novo Testamento. Hoje nós continuaremos a leitura do quinto livrinho, A Vinda Definitiva do Reino. Parte narrativa, o reino é universal. No seu capítulo 26, hoje, Paixão e Ressurreição de Jesus. Os seus capítulo 26, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 26, 1 a... Vamos ver aqui que tá... Vamos ver aqui. Capítulo 26, 1 a... Quantos aqui? 70 e... Tá meio embaraçado, mas dá para descobrir aqui. Os seus... 74, vamos ver aqui... 75 versículos, né? 75 versículos. No capítulo 26, né? Do Evangelho segundo São Mateus. Exatamente. 75 versículos. Vamos para a leitura de hoje, não é? Então, primeiro tópico. O Messias vai ser morto. Quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, ele falou a seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Decidiram juntos que prenderiam Jesus com esperteza e o matariam. Mas diziam: Não vamos fazer isso durante a festa para que não haja confusão no meio do povo. Jesus se encontrava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Então chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito precioso. Ela derramou perfume na cabeça de Jesus enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram com raiva e disseram: Por que esse desperdício? Isso poderia ser vendido bem caro para dar dinheiro aos pobres. Jesus percebeu e disse: Por que vocês aborrecem essa mulher? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela derramou esse perfume em meu corpo, preparando-me para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda a parte onde esta boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes e disse: O que é que vocês me darão para eu entregar Jesus a vocês? Combinaram então 30 moedas de prata, e a partir desse momento Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. Segundo tópico, o novo Cordeiro Pascal. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram:
onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Jesus respondeu: vão à cidade e procurem certo homem e lhe digam: o mestre mandou dizer, o meu tempo está próximo, eu vou celebrar a Páscoa em sua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: eu lhes garanto, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme a Escritura fala a respeito dele. Porém, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, será que sou eu? Jesus lhe respondeu: é como você acaba de dizer. Terceiro tópico: a instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Terceiro tópico: a fidelidade de Jesus aos seus. Quarto tópico, a fidelidade de Jesus aos seus. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa, porque a Escritura diz: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa. Repetindo, Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Quinto tópico: a grande tentação. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte, fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice.
contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo, disse a Pedro: Como assim vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse: Agora vocês podem dormir e descansar. Olhem, a hora está chegando. Vejam, o Filho do Homem vai ser entregue ao poder dos pecadores. Levantem-se, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. Sexto tópico: